Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento. Durante todo esse ano, nós estamos realizando a leitura do Novo Testamento. Nós já lemos todos os evangelhos e agora nós estamos em Atos dos Apóstolos. A nossa leitura bíblica de hoje é Atos capítulo 15 e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 24 ao 29. Está escrito assim: Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Amados, nós vemos aqui o capítulo 15 de Atos fala sobre o concílio de Jerusalém, porque existiram alguns homens que desceram da Judéia para Antioquia, souberam que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, amados, vale a pena a gente contextualizar aqui, né? A mensagem começou a ser propagada primeiramente entre os judeus. No início, eles achavam que a salvação era apenas para os judeus. Então, eles compreenderam que a mensagem não era apenas para os judeus. Começou lá com Pedro pregando para Cornélio. Não sei se vocês lembram dessa mensagem, eu trouxe essa mensagem para vocês. Pedro pregando para Cornélio, que era um homem gentil, e aí ele diz: bom, se Deus deu a eles o mesmo dom, o Espírito Santo, nós não podemos impedir nada, é a vontade de Deus. Deus realmente veio para todos, não só para os judeus. E aí Deus começou a usar a vida do apóstolo Paulo como o apóstolo para os gentios, pregando a palavra para aqueles que não eram judeus. E os gentios estavam o quê? Se convertendo. Então eles tinham uma cultura muito diferente da cultura judaica. E aí os judeus foram para Antioquia e começaram a perturbar ali os irmãos gentios que estavam se convertendo, que não tinham uma cultura judaica. E eles começaram a dizer ali para eles: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, então vocês não podem ser salvos. Ou seja, a fé de vocês em Cristo Jesus não é suficiente, vocês têm que fazer algo a mais. E eles começaram a perturbar os irmãos. E aí, o que acontece? Os discípulos ali, os apóstolos ali em Jerusalém, ficam sabendo, né? Barnabé e Paulo vão e falam tudo que eles estavam realizando no meio gentil, explicam tudo o que estava acontecendo, e aí os apóstolos que estavam ali em Jerusalém, eles realizam um concílio, entram num consenso: nós não podemos perturbar os irmãos, tanto que isso Pedro, né, levantou-se e disse assim, ali nós podemos ler no versículo 7 em diante, ele vai dizer assim: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Ele estava falando exatamente sobre Cornélio, sobre a mensagem que ele levou. Então veio ali, Paulo, Barnabé explicam tudo o que estava acontecendo ali com eles e eles decidem escrever algo para os gentios. Eles dizem assim: olha, não podemos colocar dificuldades aos gentios, já que eles estão se convertendo a Deus. E eles escrevem uma carta para todos aqueles gentios que estavam se convertendo, que estavam se tornando filhos de Deus, que estavam se tornando cristãos. E essa carta é o que nós acabamos de ler aqui, os versículos que eu li com os irmãos, dos versículos 24 ao 29. E eles enviam, ainda além de enviar a carta por meio de Paulo e Barnabé, eles ainda enviam mais 2 irmãos, que é Judas e Silas, para confirmar verbalmente: sim,
Os apóstolos de Jerusalém, os que são judeus, eles concordaram, eles escreveram isso porque entenderam do Espírito Santo para confirmar que o que estava escrito de fato era a verdade. E aí nós vemos ali no versículo 28 em diante dizendo: pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, primeiro eles ouviram do Espírito, o que o Espírito Santo estava direcionando eles a escrever para aqueles irmãos gentios. E aí eles escrevem e dizem, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada. Ou seja, nós não vamos impor regras como esses judeus estão dizendo que vocês precisam se circuncidar. Se vocês não se circuncidarem, vocês não serão salvos. É mentira, nós não vamos impor nada porque pareceu bem primeiramente ao Espírito Santo. Nós só vamos fazer algumas exigências que são necessárias. E aí eles falam 4 coisas. Que vocês se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, se abstenham do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Então vale a pena nós compreendermos que naquela época existiam muitos sacrifícios. O paganismo era difundido entre as nações e as pessoas tinham muitos sacrifícios, utilizando o quê? Animais, matavam animais. Então era a forma deles o que? Demonstrarem a adoração a outros deuses. Então o que os apóstolos ali se reúnem e dizem, olha, nós só vamos pedir a vocês algumas coisas. Isso é para que vocês vão bem, para que vocês fiquem bem. É bom que vocês evitem essas coisas. E é interessante nós trazermos essa mensagem para os nossos dias, amados. O evangelho não é uma lista de regras a ser cumpridas. Olha qual que foi a mensagem que aqueles judeus estavam levando. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender ali, né? No início do capítulo 15. Qual que era a mensagem que aqueles judeus que estavam perturbando os gentios estavam levando? Não, vocês acham que vocês são salvos, mas se vocês não se circuncidarem é mentira. Não tem salvação para vocês. Ou seja, estava excluindo, tirando a suficiência da obra de Cristo Jesus. Estavam acrescentando uma obra humana. E muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje. Pessoas que excluem a suficiência da obra de Cristo Jesus e querem acrescentar outra. Inclusive utilizando a Bíblia, inclusive utilizando os 10 mandamentos para dizer não, se você não fizer isso, porque pessoas que não têm o entendimento, não manuseiam corretamente a palavra de Deus e não compreendem que a lei de Moisés foi escrita para o povo judeu. A lei de Moisés não é para nós. Nós aprendemos com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é como se fosse uma profecia a respeito de Cristo Jesus, porque Cristo cumpriu toda a lei. E por causa disso, nós o quê? Nós somos livres, nós não temos que cumprir a lei de Moisés. Então existem alguns ensinamentos que querem colocar, assim como naquela época, olha, para vocês serem salvos não é apenas a fé em Cristo Jesus, tem que acrescentar algo. Nós precisamos nos desviar desse tipo de ensino, amados. A fé é na suficiência da obra de Cristo Jesus. Ele declarou, tetelestai, está consumado. O que ele fez foi completo. Agora, veja que interessante que os apóstolos escreveram. Pareceu bem primeiro a quem? Ao Espírito Santo. Colocar 4 exigências a vocês, porque é bom que vocês evitem isso. Não que isso vai dizer que vocês são salvos ou não são salvos, mas é bom vocês evitarem isso. Porque se vocês evitarem isso, vocês vão viver bem. E aí ele fala sobre essas questões de se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados. Esses 3 aqui têm tudo a ver com a adoração a outros deuses, ou seja, com a comunhão da igreja com o mundo, com a adoração pagã. Ou seja, é como se eles estivessem dizendo, se afastem, não tenham comunhão com as trevas, não tenham comunhão com aqueles que adoram as trevas, não tenham comunhão com aqueles que vivem debaixo do governo das trevas. A gente não tem como sair do mundo, amados. Mas aqui, esse ensinamento nós podemos trazer para o nosso dia, para os nossos dias, é para nós não termos comunhão. O que é comunhão? Eu não preciso trazer para dentro da minha casa coisas que não vão me edificar em nada. E aqui eu posso falar sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos.
Nós não precisamos trazer aquilo que nós vemos. Não precisamos trazer para dentro da nossa casa, do nosso coração, coisas que não vão edificar, amados. Coisas produzidas pelas trevas. Eu sempre falo que o reino espiritual, não existe neutralidade no reino espiritual. Ou os conteúdos que nós temos aí no mundo, eles são produzidos com a influência de Deus ou com a influência de Satanás. Não tem meio termo. Então esse ensinamento é que nós não precisamos. Isso não significa, eu vou perder minha salvação se eu assistir aquele filme. Não é isso, amados. Mas a questão é, aquele filme me edifica em alguma coisa? Aquela música me edifica em alguma coisa? Essa é a mensagem. Hoje nós não temos, pelo menos não da forma que era naquela época, né? Nós não temos aí templos gigantes como havia naquela época de sacrifícios e adoração, em que os animais eram sacrificados, muitas vezes até pessoas, crianças eram sacrificadas ali publicamente. Hoje nós não temos isso, né, amados? Mas nós temos muitas e muitas coisas que nós podemos entender como sacrifícios a deuses estranhos, como adoração a Satanás. E mais do que nunca no tempo em que nós vivemos, são as questões dos conteúdos, da mídia. O que nós temos tido comunhão? Que tipo de conteúdo que nós temos tido comunhão? Estamos nos achegando a conteúdos que são exaltação a Satanás, que exaltam a sabedoria das trevas, que exaltam o amor meramente humano, natural? A mensagem é que nós nos afastemos disso. E é interessante porque diz ali que pareceu bem primeiro a quem? Ao Espírito Santo dar essa mensagem, dar esse conselho. Então esses 3 primeiros tópicos falam sobre essa comunhão com as trevas. E o último é a imoralidade sexual. Ou seja, qual que é o conselho do Espírito Santo para a igreja? Se afaste no sentido de não tenha comunhão, não permita que isso seja o seu alimento, isso seja a sua vida. As coisas desse mundo aqui, produzidas em adoração a Satanás, não permita que isso invada a sua vida. Se afaste disso. E se afaste da imoralidade sexual. Amados, nós temos vivido um tempo extremamente difícil. Nós vemos... Olha os conteúdos, é exaltação de todo tipo de moralidade sexual. As mulheres têm se tornado um objeto sexual. Amados, nós precisamos o quê? Nos afastar disso. Essa é a mensagem de Deus para nós. E nós precisamos o quê? Compreender essa mensagem. Não é a questão de, eu não posso porque é uma lista de regra, porque o evangelho é assim, se eu fizer isso eu vou perder minha salvação, se eu fizer isso... Não é isso, amados, é sobre o que traz edificação para nós. Sabe, nós precisamos compreender a mensagem de ontem, compreender o amor de Deus por nós, a obra redentora que Cristo Jesus realizou para que nós possamos viver a partir dessa obra. Então, quando nós nos afastamos, quando nós evitamos essas coisas aqui, ou seja, essa comunhão com as coisas das trevas e a imoralidade sexual, quando nós nos afastamos, deixamos isso de lado. E imoralidade aqui, amados, inclui não só as práticas em si, mas aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Sabe aquelas piadas nas reuniões, assim, que eu vejo de muitos crentes, aquelas piadas imorais, que não trazem edificação nenhuma. E as pessoas estão ali, vivendo assim, se alimentando disso. É isso que o Espírito Santo está falando para nós. É isso que o Espírito Santo falou para a igreja primitiva, para a igreja dos gentios, vamos dizer aqui não. A igreja primitiva, muitas vezes, como nós pensamos, é aquela lá de Atos capítulo 2, né? Mas aqui a igreja estava se difundindo, a mensagem estava se difundindo e pessoas de culturas diferentes estavam crendo e aceitando Cristo Jesus. E a mensagem do Espírito para essas pessoas era: se afaste de tudo aquilo que simboliza, que significa uma adoração a outros deuses, e se afaste da imoralidade sexual. É a mesma mensagem para nós hoje. Que eu e você nos afastemos de tudo aquilo que é produção das trevas, que é uma forma de adoração às trevas, a Satanás, a sabedoria desse mundo, e a imoralidade sexual,
que eu e você nos afastemos disso. Amados, essa é a mensagem do Senhor para nós. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele olha aos Gálatas, escreve aos Gálatas e diz assim: quem vos enfeitiçou? Como que vocês estão se deixando ser enfeitiçados desse jeito? E ele vai falar sobre, vocês creram, não foi pelo Espírito? Por que agora vocês estão crendo que é por meio das suas obras? Amados, essa é a mensagem do Senhor para nós. A salvação é por meio da obra completa de Cristo Jesus. Nós precisamos crer nisso. Mas quando nós nos rendemos e cremos nessa obra, nós começamos a nos afastar. Por quê? Porque é bom. É como o apóstolo Paulo escreveu: eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Nem tudo vai me edificar. Então, que eu e você possamos entender isso. A nossa salvação está atrelada à obra completa e consumada que Cristo Jesus realizou. Não é por meio das nossas obras. Não é crer em Jesus e fazer mais isso, mais aquilo, guardar mais um dia. Isso não é isso não, amados. A nossa salvação é por meio da obra completa de Cristo Jesus. E por meio da nossa confiança nessa obra, nós começamos a nos afastar, sabendo que é para o nosso bem. Nos afastar de tudo aquilo que pode nos trazer, ser prejudicial para a nossa caminhada cristã. Nós nos afastamos de tudo aquilo que é a adoração, as trevas e a imoralidade sexual. E isso é o que mais nós temos visto nesse mundo aqui, né, amados? A imoralidade sexual tem se multiplicado de uma forma que é triste, muito triste de se ver. E nós precisamos nos afastar disso. E os conteúdos que tem à nossa frente, toda a mídia produz muito e muito conteúdo que é assim, escrachado, desculpa a palavra, mas não tá nem mais oculto. Antes nós dizíamos que tinha mensagens subliminares, agora não, agora já é escrachado mesmo, adoração às trevas. Sabedoria do mundo sendo disseminada de uma forma terrível no meio da igreja e nós precisamos nos afastar disso. Esse é o conselho do Espírito para mim e para você. Não é simplesmente seguirmos regras, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho é a vida de Cristo Jesus que foi entregue em nosso favor e habita em nós, para que nós possamos viver por meio dessa vida. Então nós nos afastamos dessas coisas que nós falamos aqui, não porque, ai meu Deus, porque eu tenho medo, não, porque nós entendemos que isso não traz edificação nenhuma para nós, que não traz proveito nenhum para a nossa vida espiritual. Por isso nós deixamos de lado, deixamos para lá. Que eu e você possamos viver assim, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua mensagem. Muito obrigada pelo teu ensino. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos dê entendimento, discernimento, para que o Senhor nos mostre, Pai, qual é o caminho a seguir, o seu caminho. Pai, eu oro para que em nome de Jesus os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do seu poder, que eles possam viver em tudo para a sua glória, que eu e os meus irmãos entendamos que nos afastar das coisas do mundo, não nos alimentarmos com todos esses vídeos, com todas essas músicas, com tudo isso que provém do mundo, não é simplesmente, porque Deus não gosta, não é isso, mas que eu e os meus irmãos entendamos que isso não traz edificação nenhuma para nós, não produz nada de bom em nossa vida. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos que quando nós nos afastamos da imoralidade sexual, não é simplesmente porque isso desagrada ao Senhor, mas é porque isso faz mal, nos prejudica. Que eu e os meus irmãos entendamos que quando o Senhor nos aconselha a fazermos isso, a nos afastarmos dessas coisas, é para o nosso próprio bem, é para a nossa edificação. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, Pai, em nome de Jesus, e em tudo nós vivamos para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.